Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Fute Ceará Cast, um podcast que fala de futebol, de história, de notícias, dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Que bom, felicidade que vai ser. Felicidade. Ao som de Felicidade de Noel Rosa, começamos o nosso primeiro podcast aqui do mês de outubro. E hoje vamos falar um pouco do início de toda a história do futebol cearense. O primeiro jogo, você sabe como é que foi o primeiro jogo do futebol em terras alencarinas? Você conhece a história? Você conhece toda a história do futebol cearense? Você sabe como é que tudo começou? Você vai acompanhar aqui no programa de hoje essas primeiras informações. Me te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Um futebol rico, um futebol cearense de muita tradição, um futebol cearense de muita história para contar. Então, não podemos deixar de fora toda essa história do nosso futebol cearense. E vamos aqui contar um pouco para você durante todo esse nosso programa, Futebol Ceará Cast, toda a história desse grande futebol alencarino, de muitas histórias para contar. O primeiro jogo em terras alencarinas aconteceu em 1903. Sabe aonde? No Passeio Público de Fortaleza. Isso mesmo. No Passeio Público de Fortaleza, hoje um lugar revitalizado e que já foi um local também de muita história. Foi o local onde os marinheiros britânicos que iam jogar na Argentina passaram pelo Ceará e fizeram essa primeira partida em 1903. Mas em 1904, coube a José Silveira trazer a primeira bola e o livro de regras em 1904, porque ele era estudante lá na Europa e conheceu aí o futebol, como em muitos locais do Brasil. E a primeira partida acabou sendo disputada no dia 23 de dezembro daquele ano, em 1904, entre English Team e Football Club. Eram clubes de brancos e ricos. E depois, operários, segundo nos informa a Wikipédia, famosa enciclopédia aí na internet, que nos ajuda a tirar as dúvidas sobre o futebol e muito mais. Em 1906 foi disputado o primeiro campeonato cearense organizado pelas equipes. Até 1910, os principais vencedores foram Liceu e Castelo, times formados por alunos das escolas dos mesmos nomes. Em 1912, Alcides Santos funda a primeira Liga Cearense de Futebol, com o América Futebol Clube, Associação Atlética, Ceará Futebol Clube, em 1907, não confundir com o Ceará Sporting Clube, fundado em 1914. Cearense Futebol Clube, Fortaleza Sporting Clube, não é o mesmo Fortaleza também, que foi fundado em 1918, e Rio Negro Futebol Clube. Nesse torneio, o Rio Negro foi bicampeão. Em 1913, o Campo do Prado surge como local de disputa da primeira divisão cearense, com clubes formados por jovens de condição melhor, e na Praça do Liceu era onde os times de segunda divisão com menor condição financeira jogavam. E aí você vai aí para 1915, quando surge a Liga Desportiva Cearense, que organiza o futebol no estado. E nesse período, nós vamos acompanhar aí um pouco sobre uma história muito importante nos próximos podcasts, mas dando sequência aqui, entre 1920 e 1940, quem realizava a competição cearense era a Associação Desportiva Cearense, e a partir de 41 até 72, a Federação Cearense de Desportos era a realizadora do evento, e de 73 em diante surge a Federação Cearense de Futebol.
E a gente acompanha aí que em 1915, o Ceará Sporting Clube, fundado um ano antes com outro nome, Rio Branco, é o campeão cearense. E aqui é o som de Nara Leão, Casinha Pequenina. Nós vamos aqui seguindo o nosso programa. Tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Tu não te lembras? E em 1915, o Ceará Sporting Clube, que foi fundado aí em 1914, um ano antes dessa competição, o Ceará Sporting Clube é campeão cearense, título que só seria reconhecido depois, em 2008, pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, quando reconheceu o penta do vovô de Porangabuçu, um assunto para outro programa. Era a época da Liga Metropolitana. Agradecendo aí na sua participação, você pode se comunicar conosco pelo e-mail carlosemanuelceará@gmail.com. Dá sua sugestão, sua dica, sua participação. Narração e edição, Carlinhos Alves. Um agradecimento especial à minha companheira e a memória ao narrador Carlos Fred, que faleceu na segunda-feira, dia 17 de outubro, e foi um dos melhores narradores e comentaristas do futebol cearense. E era torcedor ardoroso do futebol do Fortaleza Esporte Clube. Que fizestes com fervor. Ai, tu não te lembras das juras, ó perjura, que fizestes com fervor. Muito bonita a interpretação aí, Nara Leão, Casinha Pequenina. Ficamos por aqui e até o próximo podcast todos os domingos. Lembrando, esse surgiu agora e todo domingo vem com um novo programa especial para você, com história, reportagens, notícias e muito mais sobre o futebol cearense, no Fute Ceará Cast. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é